Fala rapaziada, saudações vascaínas, e o que parecia ser uma quarta-feira normal agitou, e agitou muito o torcedor vascaíno. Vamos falar aqui neste Boa Noite Gigante sobre Manuel Capasso. O grande jornalista Juan Lima acabou de trazer uma informação que surpreende, de fato, positivamente o torcedor, pois além de acertar já com o zagueiro, o Vasco também está avançando nas negociações com o Atlético Tucumã. A gente vai falar sobre isso, pois parece que teremos um ótimo zagueiro para a próxima temporada. Falaremos também sobre Luca Orellano. Temos imagens, como apareceu aí na capa do vídeo para vocês, do atleta no CT Moacir Barbosa, e como a gente já havia falado e vem inclusive falando, o jogador já treina normalmente com o elenco, e isso foi confirmado na tarde de hoje. Além disso, falaremos também sobre o goleiro Ivan, que desembarcou hoje aqui no Rio de Janeiro. Falaremos também sobre o volante Souza, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que tem interesse de voltar ao Gigante da Colina. E, é claro, muitas outras informações, gente. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Vasco e Madureira nesse próximo sábado. O que não falta é notícia importante para você aqui neste Boa Noite Gigante. Então, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. 7 horas da manhã, Acorda Vascão. Por volta de 2 horas, o Fala Gigante. Sempre aqui às 8 horas da noite, o Boa Noite Gigante. Chega um pouquinho aqui à frente, rápido. Nesse momento, estamos com 82.542 inscritos. Queremos muito ainda nesse vídeo chegar à marca dos 82.600 inscritos. Tenho certeza que conseguirei com a sua ajuda. Então, por favor, tanto você que está aqui todos os dias, todos os vídeos, ou até você que está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Aqui embaixo, ative o sininho de notificação e, é claro, deixa aí nos comentários, pois dá uma polêmica muito grande. Você, torcedor vascaíno, aceitaria o Souza de volta? Deixa aí embaixo a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, porque o tempo é curto e temos muitas informações a passar a você, torcedor vascaíno. Eu quero começar já com tudo, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, foi confirmado, gente. Ingressos esgotados para Vasco e Madureira neste próximo sábado. Todos os ingressos foram vendidos. A nossa torcida de fato é um esculacho. São Januário lotado, e eu estarei presente na arquibancada de São Janu. Se você me encontrar lá, fala comigo, vamos tirar uma foto, vamos trocar uma ideia para assistir este Vasco e Madureira, reserva do reserva, mas mesmo assim a nossa torcida foi lá e esgotou todos os ingressos. Além disso, temos, é claro, mais informações, e já inclusive trazendo novidades para esta partida do próximo sábado, pois na sexta-feira, dia 13 de janeiro, o elenco viaja para os Estados Unidos e alguns atletas ficarão aqui no Rio para participar dessas 3 primeiras rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Inclusive, no próximo sábado, já teremos essa partida contra o Madureira, e o Vasco precisa de atletas. E exatamente por esse motivo, 4 jogadores das categorias de base saem desse momento de São Paulo, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, para vir ao Rio de Janeiro. Caso aí do lateral esquerdo Julião, também do volante Lucas Eduardo e também o meia Marlon Santos. Todos esses 4 jogadores foram convocados para estar presentes na equipe profissional do Vasco e ajudar o Vasco, incorporando o elenco profissional durante esse início de campeonato carioca. E além disso, também uma outra informação, se tratando dessa partida do próximo sábado contra a equipe do Madureira, tivemos aí a novidade se tratando do PV, o lateral esquerdo Paulo Vitor, que faz parte já do elenco profissional, tem contrato com o Vasco até julho desse ano, julho de 2023, mesmo sendo reserva imediato, não deve viajar para os Estados Unidos, pois em uma conversa com Abel Braga, ele entendeu que seria importante para ele ficar aqui
ao invés de viajar para os Estados Unidos e mostrar o seu serviço, mostrar o seu trabalho durante todo o Campeonato Carioca, principalmente nessas primeiras rodadas iniciais, que o titular, o Puma Rodrigues, estará junto com o elenco. Ele terá a oportunidade de ser o titular do elenco Cruz Maltina, então com isso, Paulo Vitor deve ficar ao PV, e enquanto isso, o Puma Rodrigues segue para os Estados Unidos, sendo o lateral esquerdo titular do Vasco da Gama. E é bom pra gente também ver o Paulo Vitor com mais liberdade, mas também tranquilidade para mostrar o seu serviço durante essas principalmente 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E outra informação, gente, rápida também sobre essa pré-temporada do nosso Gigante da Colina, pois tivemos a confirmação que o volante De Luca, volante que veio junto ao Bahia para ser o novo reforço do Vasco nas próximas temporadas, sofreu uma lesão na coxa direita durante o último treino da segunda-feira. Exatamente por esse motivo, ele não deve viajar com o elenco Cruz Maltino para os Estados Unidos. O volante já iniciou o tratamento internamente dentro do clube, porém, infelizmente, por essa lesão, ele deve ficar aqui no Rio de Janeiro. O DESP, Departamento de Futebol do Vasco, diz assim: o atleta De Luca sentiu dores na coxa direita após o treinamento da última segunda-feira. Ele foi submetido a exame na terça-feira e foi evidenciado edema no local. De Luca já está em tratamento com o DESP, porém tudo indica que, volto a repetir, ele fique e não viaje com a delegação para o território norte-americano. Vai fazer falta? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, não para por aí, pois agora sim começamos, inclusive, as informações que vocês querem saber, né? Aquelas notícias que movimentam a torcida vascaína. E quero começar falando sobre Luca Orellano, pois é como a gente já vem falando com vocês há algum tempinho, lembra? O Luca já está aqui no Rio de Janeiro, ele já treina no CT Moacir Barbosa, mesmo diante de muitas preocupações, que de fato é super normal por parte da torcida vascaína. É preocupante, mas é muito difícil que essa negociação não venha a ser concretizada. E hoje, inclusive, foi até o CT Moacir Barbosa um barbeiro. Até para ser mais exato, trago aqui o nome dele a vocês. É o barbeiro Valbert dos Santos. Ele esteve hoje lá no CT para, no caso, cortar o cabelo de alguns atletas. O elenco viaja para os Estados Unidos e o barbeiro já foi lá deixar os atletas na régua, né, como é dito por aí. E numa das imagens postadas pelo Valbert dos Santos nas redes sociais, em uma delas a gente pode ver o Luca Orellano. Ele coloca a foto do Luca Orellano na imagem. É claro, ele não deve estar tendo noção do que acontece internamente, então tirou a foto e postou nas redes sociais. E a partir disso, é claro, movimentou muito as redes sociais da torcida vascaína, pois crava ainda mais e dá a certeza que ele de fato já está hoje dentro do CT Moacir Barbosa treinando com o elenco, é como a gente vinha falando. O Vasco conta com o jogador para esta pré-temporada nos Estados Unidos, ele está na lista de atletas que irão viajar na próxima sexta-feira com a delegação Cruz Maltina. E, inclusive, o anúncio oficial deve acontecer até amanhã. Essa é a informação que nós temos. E o Christian Bacedas, que é o diretor do Verisaf, clube, que como ainda não foi oficializado ainda, detém os direitos econômicos do Luca Orellano, diz que mesmo ainda não tendo detalhes daquilo que realmente falta para o acordo, diz que são questões de advogados e contadores. E segundo o que temos aqui em mãos para trazer a vocês, a tendência é que, como a gente trouxe, haja esse avanço nas próximas horas e amanhã o final feliz aconteça, o anúncio oficial venha de fato acontecer. Mas Luca Orellano já está no CT e já treina com o elenco Cruz Maltino visando essa pré-temporada. O barbeiro, inclusive, logo depois tirou as imagens das redes sociais. O Paulo Brax deve ter dado um grande puxão de orelha aí no Valbert dos Santos, mas ajudou o torcedor vascaíno por dar essa certeza que o nosso craque, essa grande promessa do futebol argentino, já treina junto ao elenco no CT Moacir Barbosa. E não para por aí, pois, como eu falei, é um vídeo com muitas novidades. Eu quero falar aqui agora sobre o goleiro Ivan, gente. Pois o goleiro Ivan mas já foi ao CT Moacir Barbosa nesta tarde de hoje. O atleta chegou hoje ao Rio de Janeiro, já desembarcou na cidade carioca. A expectativa é que ele realize exames médicos ou inclusive já tenha realizado nesta tarde de quarta-feira, e até amanhã o anúncio oficial vem acontecer, pois igualmente ao Luca Orellano, igualmente ao Jair, o atleta estará presente nesta pré-temporada lá nos Estados Unidos, junto com a delegação Cruz Maltino. Maurício Barbieri, a diretoria e o departamento de futebol contam com o goleiro Ivan. Então o Vasco vai correr contra o tempo para oficializar o quanto antes, regularizar
o atleta e levá-lo aos Estados Unidos. Lembrando, o Corinthians vai emprestar o Ivan ao Vasco até o final de 2023, uma temporada, e tivemos acesso ao contrato do atleta. O contrato traz metas que, caso venham a ser batidas, o jogador terá que ter o seu passe comprado pelo Vasco da Gama, ou seja, caso o Ivan venha e cumpra algumas metas, o Vasco terá que comprar o passe do atleta em definitivo e adquirir os direitos econômicos do goleiro. Quais são as duas possibilidades obrigatórias de compra? Na primeira, teria que adquirir uma fatia menor dos direitos do jogador se ele fizer um determinado número de jogos atuando por 45 minutos, mais de 45 minutos. E um segundo cenário é caso ele ultrapasse essa primeira marca, o Vasco terá que comprar 90% dos direitos econômicos do jogador. Então tem um limite. Se o Ivan bater esse limite, o Vasco terá que comprar aí quase todos os direitos econômicos do atleta. Caso não, o que é algo muito difícil, o Vasco vai precisar comprar apenas uma fatia menor do atleta. Então, praticamente, gente, em qualquer possibilidade, o Vasco terá que comprar o Ivan no final do contrato. É um empréstimo com obrigação de compra do atleta no final do contrato. Inclusive o próprio Corinthians trata praticamente como certa a saída e venda do Ivan no final da temporada. Um bom goleiro? Deixa a sua opinião nos comentários. Na minha opinião, uma ótima contratação. 25 anos, goleiro de Corinthians, goleiro de seleção brasileira, goleiro de Zenit do futebol europeu, que chega com bastante moral para ser o camisa 1 do nosso gigante da colina. E para finalizar, gente, falar sobre 3 notícias. Até vou listar aqui para vocês o que a gente vai trazer ainda. Temos informações sobre Manuel Capasso, Souza e o volante Juninho. Primeiramente, sobre Manuel Capasso. O que temos a trazer a vocês é que o jornalista Juan de Lima acabou de confirmar em uma live lá no canal do Pedrosa que Vasco e Atlético Tucumã já chegaram a um acordo com relação a valores da venda do atleta. 2 milhões e 400 mil dólares, algo em torno aí dos 12 milhões e 400 mil reais. Esse é o valor que envolve a negociação pelo zagueiro Manuel Capasso. Entre Vasco, atleta e empresário, já está tudo certo. O empresário quer trazer o atleta ao Brasil e Manuel Capasso quer vestir a camisa do Vasco da Gama. O único entrave realmente nas negociações estava entre Vasco e Atlético Tucumã, o que, como o jornalista Juan Lima trouxe, já está tudo certo nesse momento. O grande problema, um grande entrave ainda nessas negociações, que o principal, o valor, já foi negociado, se trata das parcelas. O Vasco quer parcelar essa compra em 6 vezes, já o clube argentino não tem o desejo de parcelar em tantos valores, uma parcela menor, e hoje os clubes negociam aí essa possibilidade de compra do zagueiro Manuel Capasso, mas hoje as grandes chances são que de fato o zagueiro chegue e reforce o Vasco para 2023. Uma baita contratação também, um bom jogador que vai chegar com bastante moral para ser esse xerifão do sistema defensivo do Vasco, como eu trouxe e venho confirmando a vocês e volto a repetir. Robson Bambu não vem para ser zagueiro titular, gente. Uma aposta do Maurício Barbieri, vem para ser o reserva. O titular da zaga do Vasco será o Manuel Capasso. Então com isso o Vasco terá Manuel Capasso na direita, a seu lado, jogando pela lateral direita da equipe, teremos o Puma Rodrigues. Na lateral esquerda, teremos o Lucas Piton. E na zaga, Léo Pelé ao lado do Lucas Piton. No gol, o goleiro Ivan. Inclusive, durante o vídeo, né, lembrando agora sobre o Paulo Vitor, eu falei que Puma Rodrigues era o lateral direito titular. Não, o lateral direito titular da lateral esquerda, Lucas Piton. Acabei confundindo aqui os lados, né, mas acabamos de confirmar aqui a vocês realmente o certo dessa situação. Então, grande jogador aí, que de fato tem tudo para se concretizar como novo reforço do sistema defensivo do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? E antes de entrar aqui no assunto Souza, só confirmar a situação do volante Juninho. Juninho, gente, segundo notícias nesta tarde de hoje, já está tudo certo, já assinou o contrato de empréstimo com o Orlando City, ainda não viajou por questões de visto, mas a expectativa é que esse visto saia nos próximos dias e o atleta pegue o seu voo em direção ao Orlando City B, novo clube. Com isso, Juninho mostra o seu potencial, não fica também no Vasco para 2023. Tranquilo, rapaziada? E agora, de vez, para finalizar o vídeo, falar sobre o volante Souza, né? Um atleta que sempre aí está, de fato, na boca do torcedor vascaíno. E voltou, pois nesta manhã de quarta-feira, o jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação do Souza. O Souza hoje tem contrato com o Beşiktaş, clube do futebol turco.
E se a gente parar para analisar os números do Souza, por incrível que pareça, não são números ruins não, gente. O Souza na última temporada teve 9 partidas, nessa 22-23, que ainda está na metade, teve Copa do Mundo, então atuou em praticamente todos os jogos. Na última temporada foram 40 partidas e 5 gols marcados, e em 2020-21 foram 38 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Ou seja, um atleta bastante utilizado, ele segue na mesma posição, é um volante e é muito participativo, é até mesmo capitão do Beşiktaş. Ou seja, é um ponto de referência do clube turco. 1,88 m, 82 kg e 33 anos. Um atleta não tão velho assim. E nesse momento, o Souza tem um contrato com o clube turco até o meio do ano. E ele já deixou bem claro, gente. O Souza não vai renovar. Não vai permanecer no Beşiktaş, inclusive nesse momento, ou aliás, até para ser mais exato, a partir do dia 1º de fevereiro, quando dá 6 meses antes do seu vínculo contratual se encerrar, o Souza já poderá assinar um pré-contrato com um novo clube. E a informação que o Jorge Nicola trouxe é que hoje, internamente, o Souza é muito bem cotado dentro do Vasco e o atleta quer retornar ao futebol brasileiro. Ele, nesse momento, já procura um time para atuar no Brasil em 2023. E esse casamento que é tanto falado pode, de fato, vir a acontecer nestes próximos meses. Inclusive, o próprio Jorge Nicola diz que seria um caminho natural o Souza sair da Turquia e voltar ao Vasco da Gama. Até porque o próprio jogador já em diversos momentos deixou bem claro o desejo que tem de retornar ao Vasco e encerrar a sua carreira aqui no Cruz Maltino. E com relação a pontos positivos, começa primeiramente pelo seu empresário. O empresário do Souza é o Carlos Leite, mesmo empresário do Jair, mesmo empresário de vários outros atletas que hoje fazem parte do elenco Cruz Maltino e, inclusive, empresário que sempre teve uma grande influência positiva com relação a transferências para o Vasco da Gama. Isso pode pesar com toda certeza em uma transferência. Outro, o carinho pelo clube. É inegável que o Souza tem um carinho pelo Vasco. Não voltou mais jovem, mas sempre deixou bem claro esse desejo de retornar ao seu clube do coração. Outro ponto específico, uma amizade com o Alex Teixeira. O Souza levou o Alex Teixeira ao Vasco lá no ano de... Levou o Alex Teixeira, ao Beşiktaş lá no ano de 2020. E essa dupla pode sim reeditar agora no Vasco a partir do meio do ano, já que o próprio Alex Teixeira permanecerá no clube até o final de 2023. E além disso, um elenco competitivo. Souza sempre deixou bem claro que tinha o desejo de voltar ao Vasco, mas não com elenco limitado, não com elenco fraco, pois ele mesmo disse: eu sozinho no Vasco não vou conseguir fazer nada. Se for para voltar, quero voltar com um elenco forte, ajudar a equipe a conquistar e almejar grandes coisas. E hoje o Vasco tem um elenco competitivo, tem uma estrutura que paga em dia e tem realmente tudo que o Souza sempre quis para retornar ao Vasco da Gama. Fica agora a grande pergunta para você, torcedor vascaíno. Você aceitaria o retorno do Souza? Dá pra gente aceitar tudo aquilo que foi falado, todas as promessas não pagas e contar com o atleta para 2023? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A voz do povo, como sempre fala, o ditado, é a voz de Deus. E, meus amigos, se você aceitaria, deixe a sua opinião aqui embaixo. A gente fica por aqui, como eu trouxe, né? Uma quarta-feira bastante agitada, do nada, muitas informações chegaram e estamos aqui agora para trazer tudo em primeira mão a você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.